Onde está o telescópio espacial James Webb? Você sabe? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o segundo ponto de Lagrange, a órbita do James Webb. O telescópio espacial James Webb não está em órbita ao redor da Terra, assim como está o telescópio espacial Hubble. Na verdade, ele orbita o Sol a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, no que é chamado segundo ponto de Lagrange, ou L2. O especial dessa órbita em particular é que ela permite que o telescópio fique alinhado com a Terra enquanto ele se move ao redor do Sol. Isso permite que o grande escudo solar do satélite proteja o telescópio da luz e do calor do Sol. Mas por que a direção da Terra e do Sol é importante? O James Webb observa principalmente a luz infravermelha, que às vezes pode ser sentida como calor. E isso também inclui partes do próprio satélite. O escudo solar serve para blindar os espelhos e os instrumentos sensíveis não apenas do Sol, mas também da Terra e da Lua. E para que essa proteção seja eficaz, todos esses corpos devem estar alinhados na mesma direção. É por isso que o telescópio está no segundo ponto de Lagrange. Joseph Louis Lagrange foi um matemático italiano do século XVIII. Ele encontrou a solução para o que conhecemos como problema dos três corpos. Ou seja, existe uma configuração estável na qual três corpos podem orbitar um ao outro, ao mesmo tempo que permanecem na mesma posição, um em relação ao outro. Existem 5 soluções para esse problema e são chamadas de 5 pontos de Lagrange, em homenagem ao seu descobridor. Nos pontos de Lagrange, a atração gravitacional entre duas grandes massas é precisamente igual à força centrípeta necessária para que um pequeno objeto se mova junto com elas. Para quem não se lembra, a força centrípeta é a força resultante que puxa o objeto para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. Os pontos L1, L2 e L3 estão todos alinhados entre si. Já L4 e L5 estão nos pontos de triângulos equiláteros. O primeiro ponto de Lagrange, Sol-Terra, está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra em direção ao Sol. Muitos observatórios solares estavam localizados justamente nesse ponto L1. O ponto L2, onde está o James Webb, já foi ocupado por outros satélites, como por exemplo o WMAP e o Planck. Ambos estudavam a radiação cósmica de fundo. O satélite Euclid, lançado recentemente, também está lá. Na verdade, o James Webb orbita em torno de L2. Ele não fica estacionário precisamente em L2. Essa órbita é semelhante em tamanho à órbita da Lua ao redor da Terra. Esta órbita, que o telescópio leva cerca de 6 meses para completar uma volta, também o mantém fora das sombras da Terra e da Lua. Ao contrário do Hubble, que entra e sai da sombra da Terra a cada 90 minutos, o Webb tem uma visão desimpedida, que permite operações científicas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A posição em L2 também torna a comunicação com o telescópio mais fácil. Ele está sempre no mesmo local em relação à Terra, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros de distância. Isso permite comunicações contínuas com ele à medida que a Terra gira através da Deep Space Network. São usadas 3 grandes antenas em solo, localizadas na Austrália, Espanha e Estados Unidos. Durante as operações de rotina, o Webb faz uploads de sequências de comando e downloads de dados até 2 vezes por dia, através da Deep Space Network. O observatório pode executar
uma sequência de comandos como apontamentos e observações de maneira autônoma. Normalmente, o Space Telescope Science Institute carrega comandos de uma semana inteira de uma vez, além de fazer atualizações diariamente conforme o necessário. Mas quanto tempo leva para chegar no ponto L2? O James Webb demorou cerca de 30 dias para atingir o início de sua órbita em L2, mas ele levou apenas 3 dias para chegar tão longe quanto a órbita da Lua, que fica a cerca de 1/4 do caminho até lá. Colocar um telescópio em sua órbita em torno de L2 é como chegar no topo de uma montanha pedalando uma bicicleta vigorosamente apenas no início da subida. Isso gera energia e velocidade suficiente de forma a ir desacelerando e parar no topo. Desde o início das operações científicas, o observatório de 10 bilhões de dólares vem nos presenteando com imagens deslumbrantes do universo. Para acompanhar como foi essa jornada e os detalhes desse projeto histórico, eu recomendo o documentário da Netflix chamado A Máquina do Tempo Cósmica. Se você já viu, me diz aí nos comentários se gostou. Mas espera, antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!